Bora? Boa noite, gurizada. Bora começar mais uma aula aqui da frente B do nosso curso. Olha só. Pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha na aula 47B. A gente vai falar sobre cones circulares. Tá todo mundo com a apostila aí? Vocês estão aí? Material? É? Já passou? Lá na página 142, cones circulares. Eita, estamos terminando a apostila, hein? Nós vamos matar a apostila 3 hoje, né? As duas últimas aulas, tá? Então, ó, se prepara aí. Prepara aí. Que nós vamos matar hoje a aula 47B e depois a aula 48B. Fechou? Galera, vamos falar sobre cones circulares. Belezinha? Então, vamos lá. O que é um cone circular? Eu tenho aqui o seguinte, ó. O cone é um sólido geométrico que ele possui, a base é um círculo, tá? A base é um círculo. Esse círculo, ele tem aqui um raio R, esse é o raio da base do cone, tudo bem? Esse ponto aqui em cima, aqui, ó, lembra uma pirâmide, né? Aquele pontinho, não é isso? Então, esse daqui é o vértice do cone, tudo bem? Se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B, olha só, esse segmento que liga o vértice até a base, passando pelo cone, esse segmento VA aqui é a geratriz do cone. É a geratriz do cone. Tudo bem? Então, ó, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Ó. Quem que vai ser esse R aqui? Esse R, ele é o raio da base. Tá? Ele é o raio da base. A base é um círculo de raio R. Fechou? Deixa eu aproveitar aqui e já colocar. Ó. Se eu pegar o dobro do raio, quem que é o dobro do raio, hein? É o diâmetro da base. Tá? Então, eu vou colocar aqui esse Dzão. Vai ser o diâmetro da base. Ô Alex, eu falei para você desligar, cara. Diâmetro da base. Alexa, desliga o som. Alguém falou para ligar, né? Olha só, o diâmetro da base. Fechou? Beleza, gurizada? Olha só, esse segmento VA aqui, eu vou chamar de G. Tá? Então, quem que é esse G? Esse G é a geratriz do cone. É a geratriz do cone. Beleza? Aí, ó, se eu pegar o centro da base aqui, eu vou chamar de ponto O, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho esse segmento aqui que liga o vértice até o ponto O, eu vou chamar aqui de H. Quem que é esse H aqui? Esse H é a altura do cone. A altura do cone. Tudo bem? Então aqui nós temos um cone circular reto. Um cone circular reto. Fechou? Ó, o que acontece? Eu posso ter, esse cone aqui, ele é um cone circular reto. Vou colocar aqui, ó. Ele é um cone reto. Por que ele é reto? Porque se você pegar o vértice, a projeção dele cai exatamente no centro da base. Tá? A projeção, tá, ortogonal cai sempre no centro da base. Você pode ter algo assim, ó. Você pode ter, deixa eu pegar aqui a base, ó. Você pode ter algo assim, ó. Olha só, aqui você tem esse cone, aqui está o raio da base, tá vendo? E aqui está o vértice. Repare que o vértice, a projeção ortogonal dele não cai no centro da base, tá? Então esse tipo de cone aqui, ele é um cone, o quê? Oblíquo, ele é inclinado, tá? Um cone inclinado. Repare que a geratriz aqui, essa geratriz é diferente dessa, não é? A geratriz aqui é diferente dessa, olha só. No cone circular reto, as geratrizes, elas são o quê? Elas são congruentes. Qualquer ponto que você pegar ali, seja o A, o B, qualquer ponto aqui, ligar, dá sempre o mesmo valor, tudo bem? Raramente vai ter exercício de cone oblíquo, tudo bem? Tá? A não ser no que se refere a cálculo de volume, tá? Porque para calcular o volume a gente vai precisar somente do raio da base e da altura. Independe de onde a altura está. Nesse caso aqui, onde que estaria a altura? A altura, ó, ela vai estar aqui, o pé dela está lá fora do cone. Aqui seria a altura. A geratriz não é a altura. A altura sempre forma o quê? Um ângulo de 90 graus com a base. Tudo bem? E aí, se a gente precisar resolver algum problema de cone oblíquo, geralmente ele vai dar a inclinação dessa geratriz aqui.
tá? E aí a gente já viu lá em pirâmide, a gente já viu lá em cilindro, a gente já viu em prismas, que dá pra gente formar um triângulozinho retângulo aqui e aplicar seno, do ângulo para achar a altura de repente. Tudo bem? Não vou entrar muito em detalhe porque é raríssimo alguma questão que forneça esses dados aí. Fechou? Nós vamos focar nesse cara aqui, ó, no cone circular reto. Galera, olha só, eu vou pegar aqui esse raio da base aqui, ó, vou destacar ele. Vocês perceberam que aqui eu consigo lá dentro do cone formar um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ó, vou destacar aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa é a geratriz, a altura é um cateto, o raio da base é outro cateto. Então a principal relação que a gente vai aplicar aqui no cone é o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte, ó, que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Isso aqui é a principal relação que nós vamos utilizar aqui. Geralmente, os exercícios fornecem para a gente dois elementos desses, né? O raio da base e a altura. E aí eu vou precisar achar a geratriz para calcular, por exemplo, a área da lateral do cone. Área lateral do cone. Fechou? Tudo bem até aqui? Esse é o cone, os elementos ali tranquilo. É o chapeuzinho de aniversário lá. Belezinha? Nós vamos trabalhar em cima desse cara aqui. O que acontece? Vou otimizar aqui espaço, tá? O que é? Não, pensei bem. Vou passar para cá. Eu vou falar sobre seção. O que é seção meridiana do cone? Seção meridiana. Eu vou chamar essa seção meridiana, eu vou chamar de SM. SM. Meu Deus do céu, você não está atrapalhando. Como que desliga isso daí? Alexa, para. Alexa, para. Senão eu sempre tomo no seu curso. Belezinha? Vai lá, tá tirando minha concentração, tá? Eu tô me concentrando mais ainda. Então. Na música. Não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus. Galera, o que é seção meridiana de um cone? João, seção meridiana de um cone. Olha só. Lá na geografia vocês estudaram os meridianos, né? O que é o meridiano? É um corte na vertical. É um corte o quê? Na vertical. Um corte na vertical. Olha só. Eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar, tem aqui um ponto A do cone, um ponto B e aqui é o vértice. Se eu fizer um corte de cima para baixo, bem no meio do cone, peguei o cone aqui, né, peguei uma faca e cortei bem no meio. Tá? Quando eu cortei ele no meio, essa seção aqui, seção é um corte, é uma fatia, né? Essa fatia aqui é um triângulo. É um triângulo. É a seção meridiana, tá, do cone. A seção meridiana, então, o que é mesmo? É um triângulo. Que tipo de triângulo que é esse aqui? Triângulo. Se eu estou falando de cone circular reto, então isso aqui é um triângulo isósceles. Mas ele pode ser que não. Oi? Não pode ser, claro. Eu vou falar já sobre isso aí, Renan. Ah, Tá? Em caso particular. Tá? Próximo tópico que eu vou falar bem aqui embaixo. Pode ser que lá. Belezinha? Então é um triângulo isósceles. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. O que acontece? Aqui é o centro da base. Tá? Eu tenho aqui, a base desse triângulo aqui mede quanto? A base mede quanto? É o diâmetro, 2R. Tá? E aqui nós temos, ó, a geratriz. Aqui é uma geratriz, tá? E aqui é outra geratriz. Então eu estou falando desse triângulo aqui, ó. Deixa eu destacar ele, tá vendo? Estou falando desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é a seção meridiana do cone. É um triângulo isósceles, belezinha? Então, se o exercício falar de seção meridiana, você sabe. O que é a seção meridiana de um cone? É um triângulo isósceles, um cone circular reto, tá? Assim como lá do cilindro, a gente falou sobre isso aí, né? O cilindro é um retângulo. É um retângulo. Pegar o cilindro e cortar bem no meio aqui é um retângulo. Belezinha? Claro, se ele falar sobre a área da seção meridiana, você já sabe. Como que vai ser o cálculo da área da seção meridiana nesse caso aqui? Ora, isso aqui é um triângulo. É um triângulo, então aqui nós temos a altura sempre forma 90 graus com a base. Então, a área do triângulo é base, quanto que é a base? 2R,
a base é o diâmetro, exatamente, 2R, vezes a altura, dividido por 2. Cara, tá multiplicando por 2, está dividido por 2. Posso fazer o que aqui? Passar a xerenga. Passa a xerenga ali, cortou, sobrou o quê? R vezes H, a altura. Então, ó, a área da seção meridiana simplesmente é dessa forma aí. Tá? Se quiser lembrar que é um triângulo, nem precisa mexer isso aí. Fechou? Joia, gurizada? Belezinha. Olha só, eu vou definir aqui o que é cone, aqui Renan, cone equilátero. O que é um cone equilátero? O cone equilátero, se a seção meridiana for um triângulo equilátero. A seção meridiana não, triângulo isósceles. Se esse triângulo isósceles for equilátero, então nós vamos chamar o cone de cone equilátero, tá? Um cone equilátero. Como que é o cone equilátero? O cone equilátero ele é mais achatadinho aqui, né? Ele é mais achatadinho. O que acontece? Aqui nós temos o raio da base e aqui o outro raio, ó. Então nós temos o diâmetro, tá? Aqui é o diâmetro e aqui nós temos a geratriz. Se a seção meridiana, que é esse triângulo aqui, ó, se ele for um triângulo equilátero, então o que significa? Que a altura é igual a diâmetro. A altura não. Não. A geratriz. Esses três lados são congruentes. Se esses três lados são congruentes, que é um triângulo equilátero, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, falou que o cone é equilátero, não problema? Na hora, do ladinho, você já coloca isso aqui, ó. Você já coloca isso aqui. Geratriz é igual a 2 vezes o raio. Olha só, a geratriz é o dobro do raio da base. Tá vendo? Então é importante você colocar essa informação aqui. Eu já vi muitos estudantes perguntarem para mim, professor, essa questão está faltando informação. Mas não está faltando informação. Ele falou que é equilátero. Então se ele falou que é equilátero, tem uma informação embutida aqui, ó. Entendeu? E ele não conseguia achar a informação que precisava para concluir o exercício. Beleza, gurizada? Tranquilo. Professor, mas o que a gente quer fazer mesmo quando a gente fala sobre cone? Gurizada, a gente está a fim de trabalhar com cálculo de área e volume do cone. Área e volume do cone. Então vamos lá? Comigo aqui, ó. Vou falar sobre áreas e volume. Áreas e volume. Tudo bem? Beleza. Olha só. Mas antes de falar de área e volume, eu vou falar sobre uma coisa importante aqui para a gente poder compreender. Eu vou falar sobre a planificação do cone. Como assim planificação? Olha só, eu tenho aqui um cone circular reto. Aqui nós temos o R, que é o raio da base. Eu tenho a geratriz, eu tenho a altura, tá, desse cone. Belezinha. Imagina que esse cone aqui, ele é feito de papel. Ele é feito de papel, de cartolina, tá? Aí eu vou recortar a base, que é um círculo, tudo bem? E aí vai ficar o chapeuzinho de aniversário ali, né? Vai ficar o chapeuzinho de aniversário. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no chapeuzinho de aniversário e vou cortar bem aqui. Então esse ponto aqui é o ponto A, que coincide com o ponto B. Eu vou fazer esse corte aqui e vou pegar o chapeuzinho e vou abrir. Quando eu fizer isso, eu vou obter uma figura plana. Que figura que eu vou obter, hein? É um triângulo. Um triângulo? Não. São... É meio arredondado, né? Ah, é o setor Setor circular. Setor circular. Tá vendo? Então, essa parte lateral do cone, quando eu planificar, vai virar um setor circular. Cara, vamos fazer aqui uma analogia. Olha só, o vértice está aqui. Tá vendo? E, quando você abrir, o vértice ele vai estar bem aqui, ó. Esse vai ser o vértice do setor, tá vendo? Esse vai ser o vértice. Beleza. O ponto A e o B estavam aqui coincidindo. Então, aqui vai ser o ponto A, ali vai ser o ponto B. Belezinha? Cara, ó, eu tenho aqui VA não era a geratriz? VA não era a geratriz?
VA é a geratriz. E onde que está a VA? Está aqui, ó. Então, aqui vai ser a geratriz, ó. Aqui vai ser a geratriz. Tá vendo? A base, obviamente, esse círculo aqui, ó, tá o L, círculo de raio L, a base. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos a base e aqui nós temos a lateral. Essa lateral aqui é importante a gente saber que figura que é mesmo? É um setor circular. A famosa fatia da pizza. Setor circular. Galerinha, os exercícios mais legais de cone, sabe do que se trata? Se trata do seguinte, ó. Você tem um setor circular desse aí que você quer formar um cone. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Puxa vida, eu vacilei. Eu devia ter trazido, tá? Mas eu acho que tá aqui. Um bem feio, cara. Bem estranho aqui que eu usei esses dias. Olha só. Eu tenho um semicírculo. Tá vendo? Semicírculo. Tá feio aqui pra caramba porque eu não tinha tesoura e eu cortei na mão. Aí eu vou dobrar ele aqui, o semicírculo. O semicírculo é um setor circular? É um setor de 180 graus, não é? Aí você vai pegar aqui, eu vou dobrar ele aqui, ó. O centro do semicírculo está aqui, né? Eu vou dobrar, ele vai virar o vértice do cone, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó. Olha só, vou tentar formar aqui, só para você compreender um pouquinho. Então, olha só. Ó, eu peguei um setor e formei um conezinho. Tá meio estranho aqui porque foi feito de qualquer jeito. Mas qualquer setor circular desse, quando você consegue formar um cone, um chapeuzinho de aniversário. Tá vendo? Então, os exercícios mais legais, ele fala assim, eu tenho um setor com um ângulo tal de abertura, tal, eu quero formar um cone. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que relacionar os elementos do setor com os elementos do cone. Eu tenho que saber quem que é quem. Tudo bem? Então tá, aqui a gente precisa lembrar de alguns pré-requisitos aí, né, Sal? Que a gente já viu lá atrás. Eu já falei sobre esse cara aqui, sobre o setor circular. Tá? Então, ó, o setor é a fatia da pizza. Não é tirado da pizza? A pizza, o centro é o vértice. Ó, não tem espaço aqui, mas eu vou, ó. A pizza tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a pizza. Então, o que acontece? Aqui no setor, a geratriz vai ser quem? Vai ser o raio. O raio do setor. Então, aqui eu vou chamar de Rzinho. Por que Rzinho? O Rzão é o raio da base do cone. Tá? O Rzão é o raio da base do cone. O Rzinho é o raio do setor. Tudo bem? Então, o raio do setor vai virar o que aqui? Geratriz. A geratriz do cone. Tudo bem? Beleza. Geralmente, ele fornece esse ângulo de abertura aqui, a medida do ângulo, né, do setor. Certo? Tá, que no semicírculo seria quanto? 180 graus, né? Belezinha. Agora, olha só. Quando eu peguei essa parte aqui e recortei, eu peguei essa circunferência e abri. Não foi? Então, esse arco AB aqui, ele tem um comprimento. Comprimento do arco AB, tá vendo? Eu vou chamar de L. Esse comprimento do arco AB é o comprimento da circunferência da base do cone. A circunferência da base do cone não é um... Como que a gente calcula o comprimento dela? 2πr. Então, o comprimento da base do cone vai virar o comprimento desse arco aqui. Então, isso aqui vai ser 2π, o Rzão, que é o raio do cone. Então, são duas coisas que a gente tem que saber aqui. Isso aqui e isso aqui. Tá vendo? O comprimento do arco vai ser 2π Rzão. E o raio do setor vai ser a geratriz do cone. Vocês lembram de uma relação que existe entre o alfa, que é a medida, entre o L, que é o comprimento, e entre o raio? Vocês lembram? Alfaiate faz largas roupas. Ó, alfaiate faz largas roupas. Multiplicando cruzado, você tira que o comprimento vai ser o quê? Alfa vezes R. Tá vendo? Só tem um probleminha nessa questão aqui. Esse alfa, eu só posso usar ele em radiano.
Então, se tiver em graus, eu não posso jogar nessa fórmula. Eu tenho que passar primeiro para radiano. Essa fórmula aí só vale se a gente passar para radiano. Tudo bem? Então, é importantíssimo aqui a gente saber isso, tá? A planificação do cône. Beleza. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular a área, ó, eu quero calcular a área da base. A área da base do cône. Como que eu calculo a área da base do cône, hein? O AB vai ser um círculo, então é π, r ao quadrado. Ó, a área da base do cône a gente calcula dessa maneira aqui. Fechou? Ei, vamos lá. Agora eu quero calcular a área lateral do cône, a área do chapéuzinho de aniversário. Área lateral. Eita, essa lateral não virou um setor circular? Aí que tá. A gente tem que lembrar como é calcular a área do setor circular. Alfa sobre 2π vezes 2πr. A área do setor, só vou fazer um rascunho aqui, ó. A área do setor é alfa sobre 2π 2π vezes πr ao quadrado. vezes π r ao quadrado. O que dá para fazer aqui? Dá para cortar o π com π, tal. Beleza, essa forma aqui. Tem uma outra forma também, né? Que é a área do setor. Tem uma outra forma, tá? Aqui você está usando o alfa, não tá? Você está usando o alfa. Aqui também você pode usar 360 graus, né? Deixa eu te falar. Tem uma outra forma que é o seguinte: você pega o comprimento L, né? Vezes o raio dividido por 2. O comprimento vezes o raio, sim, dividido por 2. Tem essa forma aqui também. Tá? Essa forma aqui é a forma do setor. Não sei se na época que eu ensinei esse setor aqui eu coloquei as duas, não? Eu coloquei só essa aqui do alfa, né? E aí eu ensinei vocês que, o que acontece? Se ele desce o comprimento, você vem aqui e acha o alfa e usa essa forma aqui, não é isso? Tá, é o mais comum, tá? É o mais comum. Mas essa aqui também dá para você calcular o setor. Fechou? Eu posso colocar em função do alfa ou em função do L. Lembrando que o alfa é a medida do arco, o L é o comprimento do arco. Medida é uma coisa, comprimento é outra. Tá? Tem muita gente que confunde essas coisas aí. Belezinha? Galera, eu vou apagar aqui, é só um rascunho, tá? Eu vou usar essa aqui para deduzir ali a área lateral, tudo bem? A área lateral. Ei, ó, a área lateral, só para vocês aqui, tá? Quem que é o L? O L é 2πr, né? Quem que é o raio do setor? Quem que é? É a geratriz. É a geratriz. Vezes a geratriz dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2? Olha só, a área lateral do cone a gente vai calcular sempre assim, ó. É πrg. Assim que a gente calcula a área lateral do cone. Tá vendo? πrg. Olha só, importante lembrar isso aqui. Tem muita gente que não lembra na hora que precisa, né? Preciso de RG. Ó, os homens pararam você na rua aí e falaram, dá documento aí. Não tem teu RG ainda. Vocês estão enrolados, hein? Entenderam, pessoal? Entenderam? Belezinha? Então, πrg é a lateral do cone. A lateral do cone. O que mais que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber da área total. A área total do cone. A área total, olha só, eu vou chamar de AT. Ei, é isso mais isso. O cone só tem duas partes, a base circular e essa parte lateral. Então eu nem vou colocar fórmula, tá, gente? Eu vou colocar AB mais AL, tá? Então você pode substituir o AB por isso aqui e o AL por isso. Aí vai aparecer até uma fórmula. Eu não quero que vocês lembrem dessa fórmula, eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Melhor, é mais fácil de lembrar. Nem há necessidade de mais uma fórmula com π, com R, com G aí, tá bom? Só lembra disso, é a área da base mais a área lateral. Fechou? E farta a gente descobrir como é que calcula o volume do cone. O volume do cone. Também não vou entrar em detalhes aqui, tá? Só vou colocar para vocês a forma que a gente usa. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Pirâmide de cone tem ponta. Tem que dividir por 3. Tá? É a mesma forma do volume do cilindro. Só que eu divido por 3.
Se eu tiver um cilindro e um cone, mesma base e mesma altura, eu preciso de 3 cones para encher o cilindro. 3 cones para encher o cilindro, tá? Então, o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone, de mesma base e mesma altura, tudo bem? Fechou? Tem muitos exercícios que é assim. Então, ó, como que é? Aqui é mais específico, né? A área da base é π r ao quadrado vezes o h sobre 3. Ó, essa daqui é a formulazinha que a gente vai usar para calcular o volume do cone. Volume do cone. Beleza, pesado? Tranquilo? Era isso que nós precisávamos saber sobre cone. O resto é praticar agora, fazer exercício. Vocês entenderam? Certinho? Bora fazer exercício de sala? Eu não vou nem colocar exemplo aqui, né? Porque fazendo os exercícios a gente já vai matar, vai saber como é que resolve algumas coisas. Deixa eu pegar minha apostila. Bora lá para os exercícios de sala. Ó, o que nós temos aí? Exercícios de sala. Exercício 1. Vamos lá. O que fala aí? Calcular a área lateral, a área total e o volume de um cone circular reto cujo raio da base mede 8 metros e a geratriz mede 10. Galera, então não tem desenho aí, a gente faz um desenho só para ajudar a gente a entender o que está acontecendo aí. Eu tenho um cone circular reto, tá? O raio da base mede quanto aí? Ele fala 8 metros e a geratriz mede 10 metros. Ele está pedindo para a gente calcular o quê? Área lateral, área total, volume do cone. Fechou? Beleza. A base é um círculo de raio 8 metros. Não está pedindo aí, mas eu para calcular a área total preciso da área da base, não preciso? Eu preciso da área da base. Então olha só. Vamos aqui. Como que fica a área da base? É π vezes r ao quadrado. Olha só, isso aqui vai dar o quê? 16π metros quadrados. Pessoal, você já sabe, né? O π é um número irracional. Vale aproximadamente 3,14. Uma grande quantidade de exercícios deixa a resposta em função de π mesmo, tá? Se não tiver, pode falar, John. Por que 16? Seria 16. Meu Deus do céu, gente, não fala isso comigo não. Quem colocou 16 aqui? É o Zé Godinho que ficou indo para trás aqui me tormentando. Hã? Quanto que é 8 ao quadrado, pessoal? 64. Me desculpem aí, é 64. John, pode falar, John. O professor aqui está de cara a cara com esse quadro aqui, tem uma que escreve bobeira. Belezinha? 64π metros quadrados é a área da base. Então, muitos exercícios deixam em função de π, tá? Se você vê lá que a resposta não está em função de π, significa que ele fez o quê? Ele substituiu o π por um valor aproximado. Tem exercício que fala para você usar até 3 como aproximação para simplificar, 3,1. O melhor é você utilizar 3,14. 2 casas depois da vírgula já é o suficiente. Fechou? Tá? Então, ó, você pode deixar assim, vai lá, vamos colocar aqui, ó. Como que ficaria lá? Ficaria 64 vezes 3,14. Alexa, quanto que é 64 vezes 3,14? 200,96, é isso? Acho que é 250. Alexa, aumenta o volume. Alexa, aumenta mais o volume. Alexa, quanto que é 64 vezes 3,14? 64 vezes 3,14 é igual a 200,96. Ah, eu vi bem, cara. 200,96 metros quadrados. Olha só. Isso aí? Então a área da base do cone é aquilo ali, ó. Pode ficar 64π ou 200,96 metros quadrados. Belezinha? Tá, agora eu preciso calcular a área lateral. A área lateral é πRG, eu preciso da geratriz. Ah, eu tenho a geratriz aqui, então dá para calcular. Vamos lá. A área lateral é π vezes o raio, que é 8, vezes a geratriz, que é 10. Isso aqui vai dar o quê? 80π metros quadrados. Alexa, quanto que é 80 vezes 3,14? 80 vezes 3,14 é igual a 251,2. 251,2. E 1,2 metros quadrados. Olha só.
Essa aqui é a área lateral. Tá vendo? Belezinha? Galera, a área total, quanto que ficaria a área total? A área total é a área da base, né, que é 64π, mais a área lateral, que é 80π. Somando isso aqui vai dar quanto? 144π metros quadrados. 144π metros quadrados. Alexa, quanto que é 144 vezes 3,14? 144 vezes 3,14 é igual a 452,16. 16 metros quadrados. Olha só. A área total está aí. Agora, só o quê? O volume, eu preciso da altura. O volume eu preciso da altura. Então, se eu preciso da altura, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aplicar Pitágoras. Então, olha só, tem que lembrar. Lembra que eu falei que ele fornece dois elementos para achar o que está faltando, eu tenho que aplicar Pitágoras, não é isso? Então, vamos lá. Pitágoras aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó. Lembra, g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Então, o g é 10 ao quadrado, o h é o que eu quero e o r é 8 ao quadrado. Galerinha, fazendo essa continha aqui, você já sabe, vai dar 100, passa para cá 64, vai faltar 36. Raiz quadrada de 36, então o h vai ser 6 metros. Isso, é aquele famoso triângulo lá, né? O que acontece? Sempre vai aparecer esses valorzinhos inteiros bonitinhos aqui, que é o famoso triângulo pitagórico lá, que o pessoal fala, né? Não. E se não for assim, valores inteiros, certamente vai aparecer o que aqui? Raiz. Aí tem que saber manipular as raízes, né? 3 raiz de 2, tal, essas coisas aí. Belezinha? Ó, agora eu consigo calcular o volume. O volume é π raio ao quadrado vezes a altura, que é 6, dividido por 3. E 6 por 3, quanto que dá isso aqui? Dá 2. 2 vezes 64, isso aqui vai dar 128π metros cúbicos. Alexa, quanto que é 128 vezes 3,14? 128 vezes 3,14 é igual a 401,92. Alexa, quanto que é 128 vezes 3,14? 128 vezes 3,14 é igual a 401,92. 401? Depois eu entendi. Confirma aí. Vírgula? 92 metros cúbicos. Ó, vai me ajudando aí, Renan. Confirma aí. Me ajuda aí, gente. É isso mesmo. É isso? Tá. Ei, e se lá no Enem ele gosta de litros, né? Como é que eu faço para passar isso aqui para litros? Hã? Para passar para litros? Multiplico por 1000. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que você andar com a vírgula 3 casas para direita. Então isso aqui vai ser o quê? O volume vai ser 401.920 litros. Ó, só para a gente treinar um pouquinho essa brincadeira aqui, ó. Tá vendo? Fechou? Então, galerinha, nós, né, o básico a gente fez do cone, cálculo de área e volume. Né? Ele pode falar que o cone é equilátero, pode enviar ali a seção meridiana e tal, mas basicamente é isso. Fechou? Exercício 1? Beleza, vamos lá. Exercício 2. Bora pra cá, vem comigo pra cá. Desse lado. Qualquer coisa é só falar, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, fala aí. Pode pagar aqui? Vai lá. Já tiraram aquela foto, já fez aquele filme já e já marcou, postou e marcou? Brincadeira, gente. Vai lá. Bora aqui ler. Lelê, como é que tá? Tá maçante? Não, tá de boa. Não, tá de boa? Tá de boa. Tá, então vou deixar pra segunda aula, ó. Parte mais massa. Eita, agora. Vamos lá, exercício 2. O que tá falando aí? O exercício 2, ele tá falando o seguinte, ó. Acompanha aí. Pretende-se construir um cone equilátero de raio de base medindo 10 raiz de 3 centímetros a partir de um setor circular de papelão delimitado por um ângulo central alfa, medido em radianos. Olha só o que ele falou.
Ele quer construir um cone equilátero. A partir do quê? De um setor circular. Então, olha só o que ele está falando aí. Ele tem um setor circular aqui. Ele quer construir um cone com ele. Esse setor tem um setor circular delimitado por um ângulo central alfa. Tá, esse ângulo aqui central alfa. Ele quer construir um cone. E como que é esse cone? Ele fala que esse cone, olha só, ele fala que esse cone, o raio da base vale quanto? Vale 10 raiz de 3. Isso, o raio da base desse cone que ele quer construir vale 10 raiz de 3 centímetros. É isso aqui, tá? Ele tem um setor circular aqui com ângulo central alfa e ele quer construir um cone equilátero ainda, tá? Ele falou que o cone é equilátero. Ei, a gente não pode esquecer, cone equilátero. Quando fala que o cone é equilátero, o que a gente não pode esquecer? O diâmetro é igual a geratriz. O diâmetro é igual a geratriz. Então, vou colocar aqui já para a gente não esquecer. Ó. Geratriz é igual a 2R. Então, a gente já sabe, né, quanto que... Aliás, cuidado aqui, hein? Ó, não é isso. A geratriz é igual a 2R. Belezinha? Então, vai lá. Se eu tenho R, eu consigo a geratriz aqui. Quanto que vale a geratriz? 20 raiz de 3. Posso colocar aqui? A geratriz é 20 raiz de 3 centímetros, beleza? A geratriz é 20 raiz de 3 centímetros, pelo fato do cone ser equilátero. Eu já usei esse fato aí, belezinha? Tá, o que ele quer? Ele quer saber quanto que mede o alfa. Determine o alfa. Eita, como é que eu faço para determinar o alfa? Lembra, a geratriz do cone no setor é quem? É o raio. Então aqui, ó, esse aqui é o raio do setor, é 20 raiz de 3 centímetros. O raio do setor é 20 raiz de 3 centímetros. Belezinha? Para achar o alfa, eu vou usar o do alfaiate lá, né? Alfaiate faz largas roupas. Belezinha? Então, eu preciso do L. Quem que é o L? O L... Vou colocar essa setinha aqui um pouquinho mais para lá. Qual que é a relação lá que eu falei que a gente tem que saber? O L é quem? O comprimento da base. O L é 2πr. Tá vendo? Então, quem que vai ser o L? Vou calcular aqui, ó. É 2 vezes o π. Quem que é o R? O R é 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Então, o L vai ser 20π raiz de 3. É isso? Centímetros. Fechou? Ele não quer o alfa? O item A, ele quer a medida do alfa. Como que eu vou achar esse alfa? Alfaiate faz largas roupas. Então, quem que é o L? O L é esse cara aqui. É 20π raiz de 3. Quem que é o R? É 20 raiz de 3. Ei, posso passar a xerenga nesse 20 com esse 20? Posso passar a xerenga nesse raiz de 3 com esse raiz de 3? Qual que é a conclusão que eu chego? O alfa vale π radiano. Ele pediu em quê? Em radiano ou em grau? Falou nada não? Ah, em radiano. Pediu em radiano. Então já está certo. Olha só, o alfa é π radianos. Em graus, isso aqui vale quanto? 180 graus. Entenderam? Vocês viram que eu tive que usar aquelas duas relações ali? A geratriz do cone é o raio do setor. Tá? O comprimento da base do cone é o comprimento do arco do setor. Tem que saber essas duas coisas aqui. Fechou? Se você fizer isso aqui, esse tipo de questão não tem problema. Muita gente pena nesse tipo de questão e você vai se dar bem. Tá vendo, Ale? Vai se dar bem. Beleza. O que é a letra B? O que a letra B pede aí, hein? Calcule o volume delimitado pelo cone construído. A gente sabe que para calcular o volume eu vou precisar de quem aqui? Eu vou precisar da altura. Então, para achar a altura, vocês sabem que nós vamos ter que aplicar Pitágoras ali. Aplicando Pitágoras, como é que vai ficar? Ó, vamos lá. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o R ao quadrado. Vamos aqui?
Quem que é o G? 20 raiz de 3. 20 raiz de 3 ao quadrado. O H ao quadrado é o que eu quero. E o raio é 10 raiz de 3 ao quadrado. Beleza, gurizada? Ei, aqui vai dar quanto? 20 ao quadrado é 400 vezes 3, porque vai cortar a raiz. Quanto parece aqui? Isso aqui vai dar 1.200 igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3 vai dar 300. Então daqui a gente tira aqui o h ao quadrado, passa para lá, vai dar quanto? 900. Ei, então a gente já achou o h. Quanto que é o h? Raiz quadrada, isso aqui vai dar 30. Qual que é a unidade? Centímetros, né? Centímetro. 30 centímetros. Beleza, gurizada? Agora a gente pode jogar na forma do volume. Então, ó, o volume é π, o raio. O raio ao quadrado, né? Então é 10 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 30, dividido por 3. Dividido por 3. Isso aqui, vamos lá, vai ficar π, 10 ao quadrado é 100, vezes 3 aqui, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, corta o raiz com quadrado, vai dar 3. Vai dar 300? Aqui vai dar 300 vezes... Já posso fazer essa brincadeira aqui, esse 30 por 3 aqui? Vai dar 10, né? Vai dar 10. Então, multiplicando, isso aqui vai dar 300 π centímetros cúbicos. Pode deixar assim, a questão é aberta, né? A questão é aberta, pode deixar assim mesmo. 3.000 π centímetros cúbicos. Quantos ml? Vai ser... 3.000 π ml. Porque centímetro cúbico é equivalente a ml. Equivalente a ml. Mililitros. Fechou, gurizada? Entenderam? Beleza? Isso aí. Bora então. Bora continuar, porque nós não tem tempo a perder. Que horas são? Vamos lá. O Zé falou que eu vou liberar mais cedo. É um fanfarrão. Vou te falar, viu? É o que eu sempre falo, pimenta dos olhos dos outros é refresco, né? Eita! Gurizada, tô judiando demais de vocês, hein? Claro que não, pelo amor de Deus, porque eu nem comecei a brincadeira ainda. Questão 3 do ITA. Meu Deus do céu, do ITA, professor. Será que nós dá conta? Claro que nós dá conta. Ó, a superfície lateral de um cone circular reto é um setor circular de 120 graus e área igual a 3π centímetros quadrados. Olha só, ele falou que a lateral do cone, é um setor circular. A gente já sabia disso. Esse setor circular aqui tem 120 graus de abertura aqui, ó. O alfa é 120 graus, tá? O que mais que ele fala? E a área vale 3π centímetros quadrados. Então, a área lateral é 3π centímetros quadrados. Essa aqui não é a parte lateral do cone? É a parte lateral. Beleza. Ele quer saber a área total e o volume desse cone. É isso, né? Beleza. Ei, a área do setor. Porque a área lateral é isso aqui. Não é a área do setor? A área do setor. Como que a gente calcula a área do setor? A gente faz variação. Não. Alfa sobre 360 vezes π. Vamos lá, é isso aqui, ó. A Lelê tinha falado lá. A área do setor vai ser o quê? Alfa sobre 360 vezes uma fatia da pizza, né? A pizza é o quê? É π r ao quadrado. É assim. Tá vendo? É assim que a gente calcula a área do setor. Essa área do setor aqui vale quanto? 3π. Não é isso? Vale 3π. Ei, o alfa é quanto ali? O alfa é 120. Então aqui, ó, você pode fazer o seguinte. A área do setor não é 3π? A área do setor é 3π. Isso aqui é igual. Aqui vai dar 120 sobre 360. Opa. Vezes π r quadrado. Tudo bem? Lembra que a área lateral do cone é a área desse setor aqui. Não é? A área lateral do cone é a área do setor. Ele falou que vale 3π. Fechou?
Tem π dos dois lados multiplicando. O que dá para fazer? Dá para cortar esse π com esse π. Galera, daqui nós vamos ter o seguinte, ó. 3 é igual a 120 por 360, dá 1/3. Isso aqui vai dar 1/3 de r ao quadrado. Esse 3 passa multiplicando cruzado aqui, não passa? Passa multiplicando cruzado aqui. A gente tira o quê? A gente tira aqui o r ao quadrado, vai dar quanto? 9. Se o r ao quadrado é 9, quanto que vale o r? 3. Qual que é a unidade que está usando? Centímetros. Olha só, 3 centímetros. Então nós já temos o raio, do setor. Ah, aqui eu devia ter chamado de Rzinho, né, cara? Posso mudar aqui? Para não confundir com o Rzão. O Rzão é o raio da base do cone que a gente quer formar. Eu estou calculando a área do setor. A área do setor, ó, aqui é Rzinho e aqui é Rzinho. Posso mudar aqui? Pode deixar assim, tá, gente? Desde que você saiba o que é o que, mas como a gente já acostumou colocar ali o Rzão, o raio da base do cone, eu vou mudar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Rzinho, tá? Aqui é Rzinho. Aqui é Rzinho, o Rzinho e o Rzinho. O Rzinho vale quanto? 3. Ó, o Rzinho vale 3. Beleza. Joia. Na hora que eu formar o cone, exatamente. Na hora que eu formar o cone, vamos lá, ele quer construir um cone. Olha aqui. Ele quer construir um cone. O que nós já temos de informação aqui? O raio do setor é quem lá? É a geratriz, né? Então aqui é 3 centímetros. Isso aqui é a geratriz, nós já sabemos isso, tá? Eu preciso do raio, agora sim, é o Rzão, né? Agora sim é o Rzão. Como é que eu faço? Eu preciso calcular quem? O L aqui, né? Ó, o L. Lembra do L? O L, ele é o quê? Ele é o alfa vezes o raio. Quem que é o alfa? 120. Posso colocar 120 aqui? Não. Não. Porque essa fórmula aqui eu tenho que usar o alfa em radiano. 120 graus é quanto radiano? 2π sobre 3. Vou colocar bem aqui, ó. Isso aqui é 2π sobre 3 radiano. Tá? Isso é importante. Então aqui é 2π sobre 3 vezes o Rzinho que nós já temos, que é quanto? Que é 3. Ei, vamos cortar aqui esse 3 com esse 3. Quanto que é o comprimento aqui? Vale 2π. 2π centímetros. E aí nós sabemos, aqui a gente sabe que, quem que é esse L? O L, 2π Rzão, não é o L? Não é assim? Ó, o comprimento da base do cone é o comprimento do arco do setor. Fechou? Olha só que legal, ó. Então aqui vai ficar 2π Rzão é igual. Quem que é o L? Acabamos de calcular aqui. É 2π. Cara, tem 2 de um lado e 2 do outro. Tem π de um lado e π do outro. Professor, o raio vale 0. Quanto que vale? Ah, se eu cortou todo mundo, não sobrou nada. Cara, quando eu estou cortando, eu estou simplificando, né? Quando eu estou simplificando, sobra o quê? Sobra 1 aqui, cara. Sobra 1. Cuidado com isso, tá? Muita gente faz essa caquinha aí. Então nós concluímos que o raio vale quanto? 1 centímetro. 1 centímetro. Então aqui, ó, nós já temos o raio da base do cone, que é 1 centímetro. Para calcular o volume, já vamos aproveitar o embalo aqui que nós estamos fazendo continha pra caramba. Vamos calcular aqui a altura. Para achar a altura, nós vamos aplicar o quê? Pitágoras. Pitágoras. Como é que vai ficar, gurizada? Pitágoras ali. 3 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais o h ao quadrado. Vamos lá. Aqui vai ficar 9, menos 1 vai dar 8. h ao quadrado é igual a 8. Então, h é raiz quadrada de 8. Já posso fatorar aqui? Fatorando raiz de 8 dá quanto, hein? Hã? Eita, não vou fatorar não, porque vocês falam. 2 raiz de 2 centímetros. 2 raiz de 2 centímetros. Aí vai dar raiz quadrada de 8. Aí fatora o 8, né? O raiz de 8 que dá 2 raiz de 2. Beleza, agora que nós vamos calcular o que o cara pediu. Eu tinha que saber quem que é quem. Eu tenho um setor, quero formar um cone. Então a gente tem que saber quem que é quem.
Agora sim nós temos o cone bonitinho completo aqui, agora nós vamos calcular o que ele pediu. O que ele pediu? A área total e o volume. A área total e o volume. Aula, professor. Vamos lá. Quem que é a área da base? A área total precisa da área da base. É π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui vai dar π centímetros quadrados. Fechou? Beleza. Quem que é a área lateral? Lembra a área lateral do cone? πRG. Π, o R é 1 vezes o G, que é 3. Então isso aqui vai dar 3π centímetros quadrados. Ei, gurizada, a área total é a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ser o quê? π mais 3π, vou colocar direto aqui, ó. Vai dar quanto? 4π centímetros quadrados. Essa é uma das coisas que o exercício pediu pra gente. Aí você olha nas alternativas, pô, a letra A é 4π, a letra B 4π, a letra C 4π, a letra D 3π. Então já elimina a D e a E, né? Então nós estamos entre a B e a C. Para matar, nós temos que calcular o volume. Temos que calcular o volume. Vamos lá. Bora, 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 bora. Calculando o volume. Como que eu faço para calcular o volume ali? O volume é, a área da base é π vezes o R ao quadrado, vezes o H. Quanto que é o H? 2 raiz de 2 sobre 3. Sobre 3. Olha lá. A gente chegou no quê? 1 ao quadrado é 1. Caramba, isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes π vezes raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Dá para mexer alguma coisa ali? Não dá, né? Não dá para mexer. Então a resposta é sim. Qual que é a alternativa correta? Letra A. Olha só. A alternativa correta dessa questão aqui, ó. Letra A, gurizada. Fechou? Hã? Matamos, né? Só vai até 3? Beleza. Então, dessa maneira aqui, nós encerramos a aula 47B sobre cones circulares. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido, tá, galera? Qualquer dúvida, sabe, pode dar uma olhadinha nas resoluções das questões no Telegram e qualquer coisa, dá um grito aí. Fechou? Forte abraço, até a